primeiro ponto importante a ser ressaltado é que roubo de celular agora não pode mais ser cumprido no regime aberto nem no semiaberto. Está pronto para fazer esse enfrentamento. Não seria a primeira vez que o Lula estaria aí roubando um projeto meu. Vive conosco agora aqui no Jornal Gente. Deputado, bom dia. Obrigada por falar conosco. Na prática, o que acontece a partir de agora? Bom dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e parabéns para vocês, porque infelizmente a maior parte da imprensa noticiou a sanção do Lula, mas não falou sobre o autor do projeto, né? Inclusive, o PT, a base do governo na Câmara dos Deputados, votou contra esse projeto na tramitação, mas acho que por ser ano eleitoral e ser segurança pública a principal pauta dessas eleições, o Lula resolveu não pegar esse desgaste. Bom, respondendo a sua pergunta, a gente aumentou a pena base de roubo. Então, o primeiro ponto importante a ser ressaltado é que roubo de celular agora não pode mais ser cumprido no regime aberto nem no semiaberto, com as causas de aumento que a gente criou. Isso por quê? Porque quando a pena, né, é de até 4 anos, né, se você é condenado a uma pena de 4 anos de prisão, você pode cumprir no regime aberto, na prática, sequer indo para a cadeia. Se é entre 4 e 8, você pode cumprir no regime semiaberto, ainda circulando nas ruas. A partir de 8 anos, aí sim, obrigatoriamente, o regime é fechado. Então, a gente criou uma causa de aumento no caso de roubo de celular, que é o mais comum de todos, e que a nossa vida está no celular, e por isso a importância que a gente deu para o celular, para aparelhos eletrônicos, né? Estão lá os nossos aplicativos de mensagem, muitas vezes é o que a gente utiliza para trabalhar, nosso aplicativo de banco, nossas redes sociais. A causa de aumento é de 1/3 a metade da pena, caso seja de celular. Com uma causa de aumento também que já existia no caso de uso de arma de fogo, também aqui no estado de São Paulo é o tipo mais comum, né? É difícil você ter um roubo com arma branca em São Paulo, mais comum é com arma de fogo, um aumento de 2/3, e o aumento da pena base que passa de 4 anos para 6 anos, a pena mínima de roubo. Então, calculando assim todas essas causas de aumento, todas essas penas em abstrato, depois na ponta, na prática, a pena passa, antes dessa lei, seria de 6 a 16 anos, no caso de roubo à mão armada de celular. Hoje, ela passa a ser praticamente o dobro, de 13 a 25 anos de cadeia. Portanto, não dá mais para alguém que rouba a mão armada ou rouba um celular, mesmo que não seja a mão armada, cumprir no regime aberto ou no semiaberto. E a gente mexeu num ponto importante que tem sido pouco noticiado, que é na receptação. A receptação passa de 1 a 4 anos, então praticamente 100% de chance de alguém que comete o crime de receptação antes dessa lei cumprir no regime aberto. A gente aumentou para 2 a 6 anos de cadeia, justamente porque a receptação ela foi tratada lá atrás como um crime de menor potencial ofensivo, porque não tem violência, não tem grave ameaça. Mas o crime organizado, ele utiliza a receptação, né, para fazer, digamos assim, o escoamento de produção do produto do roubo. Se você rouba um celular e não tem como transformar esse celular em dinheiro, não há por que você roubar esse celular. Então a gente pegou um elo importante da cadeia econômica do crime, né, para a gente coibir esses roubos o máximo possível. E aí, a lei é extensa, né? Nós tivemos várias outras mudanças de aumento de pena de furto, no caso de mediante fraude eletrônica, o furto de animal doméstico também, que passa de ser a 4 a 10 anos, mesmo porque a gente sabe que muitas pessoas hoje, até eu me incluo nessa, consideram animal de estimação até um membro da família. Então, o furto não é de uma coisa qualquer, é de alguém, é um furto que causaria bastante dor para essa família. Então a gente está tipificando, não existia um tipo específico para furto de animal doméstico, a gente está criando. E para fechar, não ser muito extenso, mas a gente pode falar sobre outros aspectos da lei depois, o estelionato, né? O estelionato, antes, ele estava restrito à representação da vítima, né? A vítima precisaria se manifestar dizendo que queria que o criminoso fosse punido por aquele crime. Agora a gente transformou em ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode, por iniciativa própria, ir atrás do estelionatário. E por que nós tivemos essa iniciativa? Isso foi até incluído pelo relator no Senado, o senador Efraim. Porque nós percebemos que muitos idosos vítimas de golpe, de estelionatos, principalmente virtuais, tinham vergonha, né, de ir atrás do criminoso, de fazer essa representação para iniciar o processo penal.
e, portanto, ainda que esse golpe fosse conhecido, ainda que ele contasse para os filhos, por exemplo, agora os filhos, os familiares, amigos que ficaram sabendo vão poder notificar o Ministério Público, e o Ministério Público, independentemente da manifestação da vítima, que pode estar envergonhada ou pode não querer ir atrás por outras razões, vai poder punir esse criminoso. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Parabéns aí pela sanção da lei que o senhor propôs. Queria saber, assim, do ponto de vista político, né? O senhor está preparado para o fato de que o presidente Lula, a falta do que apresentar como sinal de algum tipo de compromisso, suposto compromisso com segurança pública, ele vai usar a sua lei como se fosse coisa, enfim, uma obra do governo, né? Que a gente sabe que o presidente Lula, a esquerda de uma maneira geral, o partido dele, vota contra todas as medidas que foram ou que possam agravar, aumentar penas, como foi o caso da lei que o senhor propôs, assim como outras medidas como redução da maioridade penal e etc. O senhor está preparado para o enfrentamento desse aproveitamento eleitoral que, com toda certeza, o presidente fará da sua lei? Não tenho a menor dúvida de que o governo vai utilizar os seus canhões de comunicação para colocar isso como um grande mérito do presidente, não à toa, né? A maior parte, mais uma vez eu ressalto e agradeço a Band News por fazer essa justiça, porque a maior parte dos veículos de comunicação estão apenas falando da sanção do presidente Lula. A gente sabe que a população não entende a diferença entre a sanção, entre ser o autor, entre ser relator, então acaba parecendo que é um projeto, que é uma iniciativa do Lula, quando a chamada e até o corpo da matéria é só sobre a sanção. Então eu agradeço e parabenizo vocês por essa justiça, mas a gente está pronto para fazer esse enfrentamento. Não seria a primeira vez que o Lula estaria aí roubando um projeto meu. Da primeira vez foi da CNH sem autoescola, que eu apresentei lá em 2020. Nós não conseguimos aprovar porque o PT e o PL foram contra naquela época, em 2020, quando eu apresentei 6 anos atrás. Depois, magicamente, o governo mudou de ideia e o Lula resolveu implementar essa medida. Outra, né, que é um projeto também de minha autoria, que o governo está pensando em mandar uma medida provisória para tomar os louros, é o fim da taxa das blusinhas, né, que perceberam que pegou mal e que não arrecadaram tanto quanto eles gostariam, e aí agora estão querendo revogar, dizendo que eles não têm nada com isso. O PT votou a favor na Câmara e no Senado, o Lula sancionou, o Haddad defendeu, o Alckmin defendeu, o próprio Lula defendeu, a Janja dizia que a taxa era só para as empresas, mas agora eles estão se fazendo de desentendidos, como se eles não tivessem nada a ver com a implementação. Então, essa campanha de desinformação que é levada em frente pelo governo, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter que enfrentar, e principalmente pela nossa especialidade no Partido Missão, no Movimento Brasil Livre, pelas redes sociais, que é o instrumento mais poderoso que a gente tem hoje para enfrentar essa campanha de desinformação do governo. E é o que você colocou, Cláudio. O governo não tem o que apresentar em segurança pública, a não ser ter entrado para a história como o governo que, pela primeira vez, teve uma fuga em presídio federal e que o ministro da Justiça deu a desculpa de que, aspas, era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Tirando esse grande feito na segurança pública, eles não têm o que apresentar. Por isso, né, tanto o projeto relatório do deputado Derrite, que o governo também votou contra, se posicionou contra, aí depois o Lula tomou os méritos da sanção. Da mesma maneira, eu não tenho a menor dúvida de que na campanha Lula e o PT vão utilizar, olha, nós aumentamos a pena para furto, roubo e receptação, aí a gente vai ter que fazer uma campanha forte para mostrar que o PT, PDT, PSOL, a base do governo votaram contra na Câmara dos Deputados e inclusive tentaram atrasar a votação quando o texto voltou do Senado e pedindo para que diminuísse a pena, em troca da gente votar no mesmo dia, e que depois o Lula sancionou, porque, primeiro, saberia que se ele vetasse, eu iria derrubar o veto dele, teria maioria para isso, e, segundo, pegaria muito mal em ano de eleição. Deputado, muito bom dia para o senhor. Obrigada por estar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Como o senhor sabe, nós estamos ouvindo todos os deputados a respeito da questão maioridade penal, que é um assunto inevitável quando a gente fala de segurança pública. Bem, uns deputados se dizem a favor
a maioria, pelo que nós estamos exibindo por aqui, outros contra, dão os seus argumentos e muitos não têm opinião, o que é muito difícil, né? Um parlamentar não ter opinião a respeito de um assunto tão caro como esse. Eu gostaria de saber a opinião do senhor e de que forma o senhor acha que isso vai ser discutido durante uma campanha eleitoral tão polarizada quanto essa de 2026. Bom dia. Olha, primeiro eu diria que se um deputado não tem opinião sobre redução da maioridade penal ou sobre qualquer outro assunto importante para o país, ele está na profissão errada. Nessa profissão ele precisa ter opinião e arcar com a responsabilidade das suas opiniões e representar o seu eleitorado, né? Se o seu eleitorado é contra, ele tem que ser firme na defesa contra, se é a favor, tem que ser firme na defesa a favor. E é o meu caso. Sou absolutamente favorável à redução da maioridade penal e digo mais, em caso de crimes graves, de crimes hediondos, eu sou a favor da extinção da maioridade penal. Eu acho que se um menino de 12 anos matar uma pessoa ou estuprar uma pessoa, não é justo com a família, não é justo com a vítima que essa pessoa fique 3 anos internado cumprindo medidas socioeducativas e não vá para a cadeia, né? É um crime cruel demais e eu costumo dizer que a gente não pode permitir que a pena para a vítima seja mais dura do que a pena para o criminoso. A gente tem visto, aliás, alguns casos de estupros coletivos cometidos por menores de idade, né? Imagina, inclusive, o caso recente, né? Estupraram 2 crianças, pedófilos, estupraram 2 crianças e que gravaram e publicaram na internet, destruíram a vida dessas crianças. Assim, pro resto da vida delas, elas vão ter que lidar com esse trauma, não só com o trauma da violência física e psicológica, da tortura, mas também de ter esse vídeo disponível. Ao longo da vida delas, alguém maldoso, algum inimigo delas, alguma inimizade, pode fazê-las reviver esse momento, mostrando esse vídeo de novo para elas. E os criminosos, eles vão cumprir 3 anos no máximo, se pegarem a pena mais dura de medidas socioeducativas. Isso, assim, é de revoltar. Aí a gente vê alguns casos, quando existe a falência do Estado, quando existe uma sensação na população de que as instituições não são confiáveis porque elas não promovem justiça, de que elas são reféns do crime e o Estado que deveria exercer o monopólio da força contra os criminosos não exerce, a gente começa a ver as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, né? Quando há a constatação de que o Estado faliu, e vocês me desculpam, eu não estou aqui incentivando nada, né? Mas eu me colocando no lugar dos pais dessas crianças, eu estaria absolutamente revoltado e eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. Eu não sei se eu cumpriria a lei se eu estivesse no lugar deles, porque é uma coisa de subir o sangue, né? Aquilo que foi cometido. Então, sim, eu sou absolutamente favorável à redução da maioridade penal. Para crimes hediondos, acho que não tem que ter maioridade penal, porque é uma presunção de maturidade para o mal, né? Se a pessoa é capaz de cometer uma atrocidade no nível de um crime hediondo, um homicídio, um feminicídio, um estupro, estupro de vulnerável, pedofilia, o estupro de pessoa com deficiência, esta pessoa declara para o Estado que tem a capacidade de responder pelos seus atos. Queria agradecer ao deputado Kim Kataguiri, deputado pelo Missão de São Paulo, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente, na Bandeirantes, na Band News TV. Deputado, obrigada, uma boa semana para o senhor e até a próxima. Obrigado, bom dia, excelente semana para vocês.